E eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus, mas também fazendo uma intercessão, porque não sei quantos sabem, minha mãe está internada no hospital e fará uma cirurgia hoje, e eu estava ali acompanhando, eles me informando que ela subiu para o quarto da cirurgia, e neste mês, dia 29, ela completa 99 anos, e para uma pessoa com a idade avançada, não é muito fácil enfrentar uma cirurgia, devido a uma inflamação que ela está tendo, e gostaria que você também estivesse intercedendo por ela. Ó Deus, obrigado por esse momento de culto. Aqui estamos na convicção da Tua presença em nosso meio. Receba, Senhor, cada vida que aqui veio, a adoração que estamos prestando. Ouça as nossas orações, receba o louvor, Senhor. Que tudo que está sendo feito aqui, Senhor, seja recebido no Teu altar, Pai, e que nós sejamos abençoados por Tua presença. Pai, te agradecemos pelas ofertas levantadas, pelos dízimos, que o Senhor possa fazer prosperar as mãos de cada pessoa que tem sido fiel na Tua obra. E neste momento, Senhor, intercedemos pela mamãe que está ali no hospital, Pai. O Senhor sabe o quanto esta igreja a ama, o quanto ela teme ao Senhor, a vida dela está nas Tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem tido cuidado dela, Senhor, mas de maneira especial pedimos, sê com ela neste momento de cirurgia, que tudo possa acontecer segundo aquilo que lhe aprouver, porque a Tua palavra diz que em tudo devemos dar graças, e eu te dou graças pela vida da minha mãe, pela influência dela na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Por isso nós oramos ao Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua ajuda neste momento, em o nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar neste momento. Irmãos, eu quero dar continuidade ao tema que tenho desenvolvido, dando outros subtítulos. Legado das gerações é o tema que eu proponho para esta hora. Legado das gerações. Querendo ou não, nós deixamos algum legado na tua casa, no teu trabalho. A gente deixa alguma coisa. Eu não sei o que você tem deixado, e eu espero que seja algo muito relevante para as pessoas com as quais você convive. Eu fiz aqui uma análise das gerações, e você se enquadra em algumas delas, porque os sociólogos, estudando os tempos que nós temos vivido, eles dividiram em várias gerações. Eu quero repetir para você, fiz questão de anotar para você ver em que ano você se enquadra. De 46 a 64, quem nasceu entre 46 e 64, é chamada a geração Baby Boomers, a geração pós Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, eles classificam como geração X os que nasceram entre 65 e 80, época do surgimento da computação, da era digital. Geração Y, os que nasceram entre 81 e 96, na tão chamada globalização, em que a internet começa a ganhar força. Os que nasceram entre 97 e 2012 são classificados como geração Z,
os verdadeiros nativos digitais, as pessoas que estão completamente envolvidas com a era da digitação. E obviamente a geração chamada Alfa, aqueles que nasceram após 2013, são classificados como os que estão imersos profundamente na tecnologia, na inteligência artificial, na robótica. E você percebe então que em cada geração viveu-se uma experiência diferente. Eu sou daqueles que vivi num tempo em que não havia TV, só na casa de muito ricos. Era preto e branco. Eu sou da época em que não havia telefone nem orelhão, só na casa dos vizinhos mais abastados. Sou da época em que as pessoas mais simples não tinham sequer uma bicicleta. E você verifica que hoje nós estamos envolvidos por tecnologias. E qual o legado que nós estamos deixando para estas gerações? Naquele contexto, sem telefone, sem redes sociais, sem televisão, a gente tinha tempo para estudar a Bíblia Sagrada. A gente tinha tempo para estar em família. A gente tinha tempo para buscar a Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, isso está cada vez mais raro. As pessoas no corre-corre, envolvidas com tecnologia, estão se esquecendo do que é essencial. Já se disse no passado que nós somos produto do meio, mas você pode ser uma vítima do meio que você vive, como você pode influenciar o meio em que você vive. Qual a influência que você tem tido na tua casa, entre os seus amigos, colegas de trabalho e até mesmo dentro da igreja? Podemos passar pela geração que passarmos, mas nós é que decidimos qual a influência que nós teremos. Não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui qual o último livro que você leu ou o livro que você está lendo, talvez seriam poucos os que pudessem dizer nome do livro que está lendo, ou se está lendo algum livro. Porque o nosso tempo tem sido consumido, e se você se descuidar, você vai se perder e deixar de lado aquilo que é essencial. Nós não podemos deixar em segundo plano o que é essencial. E aprendemos nas Escrituras as consequências do descuido que homens de Deus, pessoas de Deus, lamentavelmente deixaram de lado, se descuidaram. Nós temos que começar com aqueles que estão debaixo do mesmo teto, daqueles que estão dentro da nossa casa. Porque todos os pais, eles ensinam às crianças os deveres da escola, e com exaustão. Por que não inserir neste mesmo momento o ensino da palavra de Deus? Eu já disse aqui e repito, muito do que sei não aprendi no seminário, não aprendi nos livros, aprendi dentro da minha casa.
porque fui intimado a estudar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz isto no capítulo 6 de Deuteronômio: intimarás aos teus filhos estas palavras. É intimar. Intimar é aquilo que eu falei aqui, é como se você tivesse uma arma e pusesse na cabeça da pessoa. Ela tem que ouvir, ela tem que aceitar, não é uma opção, porque quando nos descuidamos, vai acontecer o que já relatamos aqui. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente pelo menos dar uma passada de olhos naquilo que nós já vimos aqui. No capítulo 20 de 2 Reis, para aqueles que não têm acompanhado, no capítulo 20 de 2 Reis, a Bíblia traz-nos a história do rei Manassés, melhor dizendo, do rei Ezequias. Manassés, seu filho, que nós falaremos posteriormente. O rei Ezequias era temente a Deus. Foi acometido de uma enfermidade. O profeta Isaías dá uma péssima notícia para ele, que aquela enfermidade era para a morte. E ele clama ao Senhor, e o Senhor lhe concede mais 15 anos. Só que naqueles 15 anos, amados, ele se descuidou completamente de tudo. É mais ou menos como se você soubesse assim aqui: você tem mais 5 anos para você viver e você vai morrer. Aí a pessoa se desvia da igreja, se desvia do caminho do Senhor, vai para as festas, vai curtir a vida, esquece da família, esquece de tudo. Foi o que aconteceu com Ezequias. Um rei, um homem temente ao Senhor. E é interessante que quando Ezequias recebe a notícia de Isaías, ele clama ao Senhor e ele diz: eu tenho sido fiel, Senhor. Quando você é fiel, você pode dizer isso para Deus: Senhor, eu tenho sido temente a Ti, eu tenho sido fiel. E o Senhor o ouve e diz para o profeta: volta lá, vou dar mais 15 anos para ele. E diz-nos aqui o versículo de número 7: então disse Isaías: trazei-me massa de figos. Trouxeram-na, aplicou-a sobre a úlcera, e o rei ficou curado. Nosso Deus é um Deus de milagres. Quantas vezes nós clamamos por um milagre? Naquela época a medicina escassa, com certeza esse era um medicamento que ele dispunha, né? Trazei-me massa de figos. Trouxeram-na, aplicou-a sobre a úlcera, e o rei ficou são. Mas o coração dele se encheu de vaidade. Você sabia que tem muito crente que quando está assim, vivendo dificuldades financeiras, na pobreza, é um crente fiel, temente a Deus, busca a Deus, aí Deus começa a abençoar, começa a prosperar, aí a pessoa começa a se afastar de Deus. Tem muita gente assim. Deus abençoou Ezequias, e ele se tornou muito próspero, mesmo naquela prorrogação que Deus lhe deu. E o seu coração envaideceu-se, e ele começa a mostrar os seus bens, as suas conquistas, o seu poderio, como diz a partir do versículo 12 até o versículo 13. O coração dele se encheu de orgulho, se tornou vaidoso. E tem pessoas assim, quando prosperam, esquecem de Deus. A vaidade acaba tomando conta do seu coração. Aí no versículo 17, o texto vai dizer assim, o profeta dizendo para ele: você fez isto, mostrou toda a sua riqueza, o seu poderio, mas você se esqueceu de Deus. São dias
que tudo que se encontra no teu palácio, tudo o que ajuntaram os teus pais, quer dizer, os antepassados, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Nada ficará. Tomar-se-ão mesmo os teus filhos que saíram de ti, que tiveres gerado, para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ele recebe essa triste notícia: a tua geração vai perecer, vai ser uma geração de escravos, uma geração de pessoas que não temem ao Senhor. E isso é muito triste, porque quando você olha para o capítulo seguinte, o 21, o seu filho Manassés assumiu o seu lugar, reinou em seu lugar. E no capítulo 21 vai dizer assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha despojado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído, erigiu altares a Baal, esculpiu um ídolo de pau, Aserá, semelhante ao que tinha feito Acabe, rei de Israel. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus para adorá-lo. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo seu próprio filho, entregou-se à magia, à astrologia, à necromância e à adivinhação, multiplicou as ações que ofendem ao Senhor, provocando assim a sua ira. Nós já lemos esse texto da palavra do Senhor aqui, mas para você trazer à tua mente quando a gente se descuida da geração que está vindo. Ele não se preocupou com seu filho Manassés. E não somente isto, a Bíblia vai nos dizer que ele fez pior. No versículo 18 diz assim: Manassés adormeceu, morreu com seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio, no jardim de Oza. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Seu filho sucedeu-se, verso 20. Fez o mal aos olhos do Senhor como seu pai Manassés. Seguiu todas as pisadas de seu pai. Lá no capítulo 4 de Romanos, vai dizer que nós devemos seguir as pisadas de Abraão. Nossos filhos precisam seguir as nossas pisadas. Amon seguiu as pisadas de seu pai Manassés e foi ainda pior. Verso 22, abandonou o Senhor, Deus de seus pais. Não andou no caminho do Senhor. Não andou no caminho do Senhor. E por que ele fez isso? A Bíblia diz que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho em que devem andar. Instruir não é uma opção, não é só trazer para a igreja. A gente tem uma responsabilidade. Quando eles saem da infância, entram na adolescência, se a gente se descuidou, vai ficar muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. Talvez você não tenha filhos nesta idade,
mas tenha netos, tenha pessoas na família e você pode ajudar, tenha amigos e você pode ajudar. Porque a influência do mal, meus amados, é muito mais forte. Nós nascemos em pecado, o mal nos rodeia, nós somos seduzidos para o mal. Que crente que vai num clube jogar futebol, ou que vai participar de algum evento, que não é cercado por pessoas que estão se embriagando, que estão fumando algum tipo de droga, que não te oferece, que não te assedia. Enquanto nós que conhecemos a palavra de Deus, ficamos constrangidos, muitas vezes, de testemunhar o que Jesus fez na nossa vida. O poder do mal tem uma influência tremenda, e muito mais com o advento das redes sociais, na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Por isso eles se perdem. Vocês observaram quando eu apresentei a juventude com menos de 20 anos. Onde estão os nossos jovens? Quem vai nos suceder? Se nós não tivermos esta responsabilidade para com eles, de instruí-los no caminho do Senhor. Eu mencionei para vocês aqui o Salmo 78. O Salmo 78 fala as mesmas coisas. É um salmo de Asaf. É um salmo de Asaf. Eu fiz menção a este salmo, que é o segundo maior salmo da Bíblia. O Senhor, através do salmista, fala por parábola e diz, verso 2 em diante: em parábola abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. O que nossos pais nos contaram, nós não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores feitos, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, nós não esconderemos dos nossos filhos. Essa tragédia que aconteceu na vida de Ezequias é narrada lá em 2 Crônicas 32. Repetida a história várias vezes nas Escrituras, para que o povo de Deus pudesse entender a gravidade disto, amados. No capítulo 32, a partir do verso 24, diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade
com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá. Judá é o mesmo Israel que nós conhecemos hoje. E sobre Jerusalém. Passou de um para o outro, de geração em geração, os males, porque história de Israel, porque o salmista descreve em detalhes, mas é muito triste quando a gente chega à conclusão, amados, de que um filho se desviou, um amigo se desviou, um parente se desviou porque a gente se descuidou, porque a gente não acompanhou, a gente não se esforçou para isso. É com este desejo de salvar pessoas que eu às vezes incito vocês a falarem do Evangelho onde vocês podem, a testemunhar de Jesus, porque se é bom para nós, há de ser bom para as pessoas que estão à nossa volta. Mas eu quero seguir para a conclusão, convidando você para abrir as Escrituras, lá em Juízes, no capítulo 2, Juízes no capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 6, a responsabilidade é muito grande, nós somos responsáveis por esta geração, amados. Nós somos responsáveis por esta geração. Eu vou pregar uma mensagem, não sei se domingo, mas sobre as consequências de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Afetou uma nação inteira, o descuido de um homem, Ezequias. Afetou uma nação inteira. Você não sabe o quanto o teu descuido pode afetar famílias e famílias e famílias. Porque às vezes um jovem que podia trilhar no caminho do Senhor e não foi instruído para fazê-lo, vai para o caminho das drogas, vai para o mundo do crime, e às vezes vai destruir outras famílias e outras e outras e outras. Então pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande, e aqui em Juízes eu vejo a reafirmação de tudo isso. No capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Ele dividiu a terra para as tribos e eles foram ocupar aquelas partes que lhe cabia. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. O povo se manteve fiel, enquanto aquela geração que experimentou os grandes milagres de Deus se manteve firme. Mas olha o que o texto vai dizer: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, depois que aquela geração morreu,
surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Você está vendo a importância da gente contar quem é Deus, o que Deus fez, e na tua vida, na tua família, como Deus mudou a história da tua família. Eu já disse aqui, minha família, meus irmãos, tínhamos tudo para ser marginais no Rio de Janeiro. Vivíamos entre matadores naquela comunidade. Era muito comum eu chegar entre os meus amigos e sabe o que eles me diziam? Sem nenhum constrangimento: nós vamos ter que matar um cara, você não quer ir com a gente não? Era coisa normal. Meus tios, 6 homens, todos alcoólatras, morreram cedo. Mas a minha mãe diz uma frase: eu não descuidei dos meus filhos. Eu não descuidei dos meus filhos. Por isso somos 3 pastores entre os 6 irmãos. Porque num tempo difícil, em comunidade pobre, de matadores, alcoólatras, sem perspectiva de vida, Deus era o Senhor da nossa casa. E nós temos que passar isto de geração em geração, amados. A gente às vezes se descuida sem o perceber. E quando a gente se descuida, acontece o que o texto está dizendo, verso 12: abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. É isto que nós veremos na próxima mensagem. Ele permitiu, amados. Deus é amor, Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós. Mas quando você vira as costas para Ele, meu amado, o diabo te recebe de braços abertos e Deus permite. Por causa do nosso descuido, por causa da nossa irresponsabilidade, Ele os entregou aos seus inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. O mesmo Deus que lhes deu vitória sobre os seus inimigos, agora permite que os seus inimigos tenham vitória sobre eles. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era com eles para derrotá-los, com os inimigos, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Verso 17, olha que coisa triste. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir a voz dos juízes, ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho do qual seus antepassados tinham andado, caminho da obediência ao mandamento do Senhor. Nós temos uma tendência para o mal, estamos rodeados por inimigos de Deus. O mal tem crescido de maneira assustadora. E eu vou dizer uma coisa para você que para mim foi assustador. Quando eu vi o depoimento de uma pessoa que tem sido levada a séria neste mundo do mal, que disse o seguinte:
Nós estamos iniciando uma geração em que mulheres terão pênis e homens se engravidarão. Sabe o que está dizendo? Mulheres que se tornarão homens e se engravidarão, homens que se tornarão mulheres e terão pênis. A Bíblia diz que chegará um tempo em que o mal será chamado de bem e o bem será chamado de mal. Nós estamos vivendo já o início desta geração. Pesa sobre nós uma responsabilidade ainda maior do que sobre os nossos antepassados. Eles não experimentaram o avanço tecnológico, científico que nós experimentamos. Eles não vivenciaram esse tempo que nós estamos vivenciando, e podem escrever o que eu estou dizendo. Não leva mais de 10 anos, não leva mais de 10 anos para que vivenciamos coisas assombrosas, coisas assombrosas. Por isto eu desafio você, enquanto é tempo, busque o Senhor de todo o teu coração, busque o Senhor com todo o entendimento, busque o Senhor com toda a tua força, antes que seja tarde demais. Nós não podemos perder esta geração. Esta juventude está sendo desencaminhada para o mal, e nós precisamos salvar esta geração a partir da nossa casa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para resistir esse tempo de tantos males e salvar o maior número de pessoas que pudermos. Eu convido vocês a se colocarem em pé nesta hora, e eu gostaria que nós estivéssemos orando. Eu não conheço a sua família, eu não sei das experiências que você está vivenciando. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, porque temos tido cuidado para não convidar as pessoas, porque às vezes pode ter alguém que você não saiba e acabar te dando algum prejuízo. Mas eu quero que você recline a tua cabeça agora. Pense em alguém próximo de você, alguém que você conhece, que talvez tenha se desviado para o mundo do crime, para o mundo das drogas, para o mundo da promiscuidade, seja ela de que ordem for. Na tua família, entre teus conhecidos e amigos, pense agora em alguém, aí no teu íntimo, no teu coração. Clame a Deus para que Ele tenha misericórdia, porque se estamos aqui, é para salvar gente, para tirar pessoas do caminho do mal, da perdição. Vivemos um tempo de desafio, e Deus conta comigo, Deus conta com você. Coloca a mão no teu coração agora, meu amado, como se você estivesse abraçando a tua casa, os teus filhos, os teus netos, a tua família. Ó Deus, ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desta geração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser teus porta-vozes, a proclamar as tuas verdades, a contar os grandes feitos do Senhor de geração em geração, para que salvemos esta geração perdida, Senhor. Usa cada homem, cada mulher, cada pessoa que me ouve agora, e se houver alguém
em alguma família dos que estão presentes, ou dos que me acompanham nesta hora, que se desviou dos teus santos e retos caminhos, que o Senhor estenda a tua mão agora, e onde estiver essa pessoa, seja num cárcere, seja na sarjeta, seja nos inferninhos da vida, seja em que lugar estiver, que o teu Espírito Santo possa incomodar essas pessoas nesta hora, que elas possam sentir o desejo de voltar para os braços do Senhor. Traga de volta, Senhor, desfaça os laços feitos pelo maligno, intercepte toda arma forjada contra aqueles que o Senhor ama e que se desviaram dos teus caminhos, e desperta-nos, Senhor, desperta a tua igreja, para que neste tempo a gente possa se manifestar como teus filhos e tuas filhas, e proclamar que há esperança, e a esperança está em Jesus Cristo nosso Senhor. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada vida, sobre cada família nesta hora. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. A igreja glorifica o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor nesta hora, e vamos nos despertar para que no próximo domingo tenhamos pessoas que ainda não conhecem Jesus neste lugar, para que elas possam ser alcançadas pelo poder de Deus.